E falando a respeito do tempo de tela, o prof já começou a falar desse assunto, eu queria perguntar a respeito desse assunto, porque é um assunto que muitos pais perguntam com bastante frequência para a gente. Só um pouquinho, deixa eu achar aqui na cartilha. Não, são 3 cartilhas, né? São 3 cartilhas. E eu misturei aqui e eu quero saber aonde está. Tá? Não está na primeira cartilha, mas ela está na segunda cartilha. Vamos lá ver a página aqui, tempo de tela. Tá? É um capítulo sozinho para responder a importância. Qual a importância do uso de tela? Não estou dizendo aqui, quando eu falo para vocês sobre o uso de tela, não estou dizendo para vocês, e nem os grandes pesquisadores falam que isso é prejudicial. Mas a tela tem que ser usada com harmonia. E não para... A criança não tem o que fazer, dá-se uma tela para ela. A criança quer acalmar a criança, você faz o uso da tela. A tela é uma ferramenta grande aliada para a educação das nossas crianças, mas precisa de mediação. Precisa de alguém que estipule horário. Precisa de alguém que mostre para a criança que existem outras brincadeiras a não ser através da tela. Nós sabemos que a nossa criança, e aqui eu falo sobre a tecnologia das telas, vocês podem observar que a nossa cartilha é bem informativa, nós temos uma design gráfica que faz muito bem essas informações, e aqui nós falamos de um filósofo alemão que é um grande pesquisador, que é professor da universidade, convidado da Faculdade Federal do Rio Grande do Sul, e que ele nos traz muitas informações a respeito do uso de telas. Ele diz que o uso excessivo de telas, isso que está falando a ele, traz uma oxidação cerebral. Essa oxidação cerebral é como se fosse uma inflamação do cérebro e que faz com que essa criança autista, no caso nós estamos falando para criança dentro do transtorno do espectro autista, altere essa morfologia cerebral. Porque a nossa criança, ela tem o cérebro alterado, ela tem comportamentos desafiadores e isso acaba... esse uso exagerado de telas, ela acaba realmente fazendo com que essas alterações a nível de comportamento se alterem significativamente. Então, o que nós devemos fazer? Nós devemos, do 0 aos 3 anos, a criança, ela não deveria fazer uso de telas. Isso é a orientação deles. Mas aqui eu falo de um equilíbrio. Eu posso dar para a criança ver uma atividade, mas sempre mediado com o adulto. Por quê? Porque com a mediação você vai interferindo, você vê um carrinho que está correndo, olha que belezinha, este carro é amarelo, você vai passando informações. Porque o que acontece com essa criança que quando você não passa informações, ela não detém a atenção, porque ela só vai pôr um dedinho, vai girando a tela, e às vezes ela só para naquilo que traz atenção, mas ela não vê uma sequência. Porque todas as vezes que aparece um aplicativo, ela tem início, meio e fim. E a criança, quando passa rapidamente, ela passa informações para o cérebro dela, como se realmente a vida fosse dessa forma. Quando eu não gosto de alguma coisa, eu giro a tela. Tá? Então, quantas informações que são... Nós falamos aqui que o uso exagerado acima de... este grande pesquisador, acima de 96 minutos, ela já é prejudicial para as crianças abaixo de 4 anos, acima de 96 minutos. E a gente percebe que muitas vezes, pelo uso exagerado de telas, as brincadeiras lúdicas saem de dentro das casas. Que mais? As conversas com as famílias e os amigos estão se esgotando. Que mais? E não se ativa as áreas emocionais da criança. Qual é a relação que a criança tem com a tela? É uma relação somente de ver aquela gamificação de informações, ver aquelas informações, aqueles movimentos que existem, ver as cores que se saltam aos nossos olhos, mas não existe nenhuma relação de conversa social, um desenvolvimento das áreas sociais e emocionais. Não existe contato.
Vocês observem, nós, pessoas adultas, nós estamos assistindo uma notícia, às vezes uma notícia até significativamente cruel, e nós achamos, parece que as coisas estão ficando muito simples para nós. Parece que nós estamos não ficamos mais sensibilizados com a dor do nosso irmão que está ali na tela. Então, tudo isso são prejudiciais ao uso excessivo da nossa criança. Então, eu vou ler uma frase que este cientista, Christoph Torque, que é um filósofo alemão, professor visitante da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e ele diz assim: o conhecimento deve nos empolgar. O conhecimento sobre as telas deve nos direcionar a que a gente possa agir com segurança para auxiliar as nossas crianças, com um nível de atenção, de motivação, de concentração, que muitas vezes está perdido no interior das salas de aulas. Então, aqui está na nossa cartilha. São informações lúdicas, são informações livres. Olha bem, os conteúdos são conteúdos com letras maiores, como eu disse para vocês, com figuras, para que vocês possam observar, para que vocês possam memorizar, ficar mais atentos a essas informações.